Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece, odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Ficou bem claro aqui, né, irmãos? Porque é muito fácil dizer eu amo a Deus. Se você sair aí na rua e perguntar, de cada 10 vão responder que amam a Deus. É fácil, todos dizem. Mas provar que verdadeiramente ama a Deus é difícil. Porque quem ama a Deus, Deus colocou isso na sua palavra. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem ama a Deus, obedece a sua palavra. E a palavra do Senhor traz como ordenanças, como mandamentos, os dois principais mandamentos de Deus. Tem um único verbo, o verbo amar. E esse versículo diz que quem não cumpre os dois, não cumpre nenhum. Quem não ama ao próximo, não ama a Deus. Porque a prova de que se ama a Deus é o amor ao próximo, que é obediência à palavra do Senhor. Irmãos, a palavra nos mostra um caso de um mancebo que era um jovem que era idólatra. E a palavra revela, de uma maneira simples, mas exata, precisa, que no relato desse jovem, o Senhor olhou para ele e o amou. O Senhor sabia que aquele jovem era idólatra, que idolatrava as riquezas. Mas o Senhor olhou para ele e o amou. Amar o próximo é isso. Quando nós olhamos para um idólatra, nós o amamos. Quando nós olhamos para um feiticeiro, para um macumbeiro, nós o amamos. Quando nós olhamos para um criminoso, nós o amamos. Ame, irmão. Ame incondicionalmente, seja o que for que a pessoa estiver fazendo. Porque é assim que Deus nos ama. Ame as pessoas, apesar das suas falhas, dos seus erros e até dos seus crimes. Ame as pessoas. Porque a nossa luta não é contra pessoas, mas o nosso amor tem que ser também para as pessoas. Essa é a vontade de Deus. E essa é a maneira de você provar que você ama a Deus. O Senhor nos ama apesar de todas as nossas falhas, os nossos pecados. E todos os têm. Não é verdade? Deus, Ele não fica colocando as nossas falhas, as nossas práticas erradas como impedimento para que Ele não nos ame. Deus nos ama incondicionalmente. Ame a Deus, amando aquele que é imagem e semelhança de Deus. Quem é imagem e semelhança de Deus? Nós, os homens, é o próximo, as pessoas que nos cercam. Faça tudo por amor a Deus. Faça tudo por amor às pessoas, que você vai receber tudo de Deus. Não faça só por um interesse próprio, particular. Porque egoísta é aquela pessoa que ama a si mesmo. Só pensa em si, não pensa no próximo. Não pensa em Deus, na obra de Deus. Entendo, irmãos, a vontade do Senhor é que nós amemos o nosso próximo. Que nós amemos as pessoas. Porque esta é uma prova que nós guardamos os mandamentos do Senhor, e essa é uma prova que nós amamos a Deus. O versículo diz, aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, odeia o próximo, é mentiroso. Está se enganando, está enganado, é mentiroso.
Porque aquele que verdadeiramente, ama a Deus, ele ama as pessoas. Irmão, aquilo que Deus mais ama são pessoas. E quem é filho de Deus, como nós somos, devemos amar incondicionalmente o próximo. Essa vontade de Deus. Para ter o melhor de Deus, ame a Deus e prove que você ama a Deus amando as pessoas. Venha, faça tudo, irmão. Venha para a igreja para receber as suas bênçãos, mas venha por amor a Deus. Se Deus fizer, ame a Deus. Se Deus não fizer, ame a Deus. É incondicional, irmão. Nós somos eternos devedores de amor. A palavra do Senhor diz em Romanos: a ninguém devais coisa alguma a não ser amor. Nós somos devedores de amor, porque nós recebemos tanto amor de Deus, que sempre vai haver um saldo negativo da nossa parte de amor. E a vontade de Deus é que nós amemos uns aos outros. Porque falar eu amo a Deus é fácil, mas provar que ama a Deus só amando as pessoas, independentemente daquilo que elas praticam. Essa é a direção de Deus. E veja o que diz aqui 1 João 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. Veja que coisa linda, pessoal. E em nós é perfeita o seu amor. Então, ninguém jamais viu a Deus. Eu olho para você e não vejo Deus em você, a não ser pelas suas atitudes de amor ao próximo. Quando você tem uma atitude de amor ao próximo, eu vejo Deus em você. Através da sua atitude de amor ao próximo, de amor às pessoas. Porque ninguém jamais viu a Deus, mas eu sei que Deus está presente na sua vida, no seu coração, ao ver as atitudes que você tem de amor ao próximo. É assim que nós sabemos que alguém ama a Deus. É assim que nós sabemos que Deus é com alguém. Com aquela pessoa que é abençoadora. Aquela pessoa que manifesta, através das atitudes, o amor ao próximo. Porque ninguém viu a Deus e ninguém verá. Não tem condições. E nós demonstramos que amamos o próximo, seja o próximo quem for, quando nós fizermos o que Deus fez por todos. Fez por nós, fez por todos. Entendam. E o que Deus fez por todos? Tudo. Mas principalmente, algumas coisas que nós temos que analisar. Veja aqui no versículo 9 ao 11. 1 João 4, 9 ao 11. Hoje nós estamos indo de trás para frente aqui, né? Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos amar como Deus nos amou. É claro que não é necessário você entregar o seu filho para demonstrar o seu amor às pessoas. A prova de amor de Deus para conosco foi incomensurável. Não dá para quantificar, avaliar a vida do Senhor Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Então não há prova de amor maior do que essa, entregar
um filho amado que só trazia prazer ao Pai para um monte de pessoas que não mereciam, pecadoras. Alguns até escarneciam, zombavam, e muitos até hoje não creem em Deus. E Deus fez isso como prova, demonstração do amor que Ele tem por nós. Deus prova o seu amor a todos, dando a nós aquilo que Ele tinha de melhor, o seu único Filho. A palavra do Senhor diz isso em João 3,16, que Deus nos deu, e aqui entra o termo, o melhor presente para nós, o seu único Filho. Essa é a estratégia. Irmãos, você vai demonstrar o seu amor a Deus e o amor ao próximo, não entregando o seu único Filho. Não é necessário isso. Nós não temos a mínima condição de fazê-lo. Mas a direção, a estratégia, o modo como Deus agiu, tem que ser o nosso modo. O Senhor Jesus, que é a palavra, o verbo, é o maior presente de Deus para nós. E quem ama, presenteia com o melhor para o momento. Fala para o seu irmão do lado, quem ama, presenteia. Quando você estava pombinhos apaixonados, né? Você não vivia presenteando um ao outro? Quando você estava lá, quando você, estou amando, né? Queria agradar presenteando, né? Entendo, irmãos? Presentear é uma demonstração de amor. Deus presenteou o mundo com o melhor presente que se pode dar, o seu único Filho. Então, quem ama, presenteia o próximo. E Deus o fez a pessoas que não mereciam presente. Porque amar, quando se amam, né? Assim como o Luizinho e a Pati, é fácil dar um presente um para o outro. Mas amar ou presentear quem você não conhece, te aborrece, escarnece, só quem ama muito, né, irmão? Só quem verdadeiramente o faz por amor a Deus. E o Senhor Jesus, Ele fez o mesmo. Tal Pai, tal Filho. O Senhor Jesus passou a vida toda dando-nos presentes. Presentes de cura, presentes de libertação e o principal, o presente da palavra da salvação. A vida eterna é um presente de Deus Pai e de Deus Filho para nós. É um presente. Alguém aqui pagou pela salvação? Vai pagar pela salvação? Então é um presente. Presentear é dar o melhor, sem cobrar, irmão. Quando você dá para quem não merece, o presente ainda é maior. Não é verdade? Aí você mostra verdadeiramente que você ama o próximo. Não importa, não importa se merece ou não, vou presenteá-lo. Isso é, de uma maneira, vamos sintetizar, isso é graça. A graça de Deus é presentear quem não merece, mas precisa do presente. Graça é presente de Deus. E nós, filhos de Deus, devemos também presentear as pessoas, merecendo ou não. Quem ama Deus, quem ama o próximo, presenteia, irmão.